Eu recebi várias dúvidas a respeito do pecado mortal. Por que se chama mortal? O que acontece quando a pessoa comete? O que ela precisa reparar? O que ela precisa fazer para reparar o pecado mortal? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na nossa sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins. Este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos. Eu recebi muitas perguntas interessantes, várias delas sobre o tema do pecado mortal. E é o que nós vamos nos debruçar um pouco sobre esse tema. O Ellison, por exemplo, diz o seguinte: se eu poderia falar mais sobre o pecado mortal, eu fiquei 2 anos em união estável sem ser casado. No decorrer desse tempo voltei mais para a igreja, me aprofundei e renunciei a esse pecado. Meus parabéns, para começar. Me confessei ontem, mas queria saber uma forma de expiar esse pecado para eu não ser condenado. Me dá uma explicação breve e direta, por favor. Mesmo os irmãos já tendo me falado, ainda fico com aquele peso no coração de saber que pequei, tamanha crueldade contra nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Sou Ellison, aqui eu não vou fazer um tratado sobre o pecado mortal, nem é o objetivo da sexta-feira de perguntas e respostas. Mas então serei breve e direto. E como todas as coisas que a gente tem que ser breve, um assunto muito profundo, algumas coisas vão faltar, mas eu quero dar o essencial. A primeira coisa se liga a uma concepção protestante da doutrina, certo? Segundo Lutero, segundo Calvino, todo homem é pecador, certo? E Jesus Cristo cobre a pessoa com seus méritos e por isso a pessoa pode ir para o céu, certo? Então, segundo a doutrina protestante, a pessoa não se purifica do pecado jamais. A pessoa é pecado, por isso que o Lutero diz, é preciso pecar mais, porque aí a fé tem que ser maior. Ora, isso é completamente contrário à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, por sua graça, através dos sacramentos, através da aceitação de Deus feito homem, de nosso Senhor Jesus Cristo, sua doutrina, a pessoa ela tem as condições, ela recebe, embora não mereça, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa recebe a possibilidade de se purificar inteiramente do pecado. Certo? Isso é uma noção muito importante. A graça de Deus, ela tem o poder de nos purificar 100% do pecado, da culpa do pecado, certo? Nós continuamos com os efeitos do pecado original, com a tendência a pecar, o que a doutrina católica chama de concupiscência, ou fomes peccati, em latim, a fome do pecado. Isso continua, os efeitos do pecado original continuam. E mais, a pessoa que cometeu um pecado atual, o que é o pecado atual? É o pecado que nós cometemos. Existe o pecado original, cometido por Adão e Eva, nós temos os efeitos dele, efeitos da culpa original, nós temos também, herdamos essa culpa, que essa culpa é perdoada e apagada pelo batismo, mas os efeitos continuam. E o pecado atual, ou seja, o pecado que nós cometemos, deixa também em nossa alma certas tendências ainda maiores para pecar mais. A pessoa que já cometeu um roubo, ainda que ela se converta e seja um santo, normalmente falando, ela vai ter mais tendência a pecar. Ora, a tendência de si não é pecado, só que ela tem uma espécie de empurrão maior para aquele pecado. Então, nesse caso que o senhor descreve, uma pessoa que durante 2 anos viveu em uma união ilegítima e pecaminosa, e ela realmente se arrependeu, deixou esse estado de vida, se confessou, certo? Quando isso acontece, toda a pena, ou seja, a punição eterna devida ao pecado mortal, ela é perdoada. Se a pessoa morre nesse estado, depois de se confessar, ela não vai para o inferno, porque ela morreu no estado de amizade com Deus. Ora, o pecado deixa em nós, nós temos a pena eterna, que é perdoada pela confissão. Se na confissão, evidentemente, for uma confissão bem feita, se nós não escondemos nenhum pecado mortal e fizemos a confissão bem feita, válida, essa confissão então nos apaga a punição eterna e nos torna novamente herdeiros do céu e amigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então a pena eterna está apagada.
o que fica? Fica a pena temporal devida ao pecado. Todo pecado, ele quebra algo da ordem posta por Deus na criação, da ordem posta por Deus no homem, na sociedade humana, enfim. O pecado, ele quebra algo da justiça, da ordem posta por Deus. Então, esse descumprimento e essa desobediência e essa quebra de uma regra da justiça pede, pelo próprio fato de Deus ser infinitamente justo, que isso seja pago de alguma forma. Agora, esse pagamento se a pessoa não expiar na terra, vai ser expiado no purgatório. Como é que eu posso expiar essa pena? De várias formas. Pela oração, os próprios sacramentos ajudam a expiar essa pena, chamada pena temporal devido ao pecado. As indulgências, que só valem se a pessoa já estiver em estado de graça, portanto, depois, nesse caso da confissão, as indulgências parciais ou as plenárias. No caso da indulgência plenária, toda a pena temporal devida ao pecado é perdoada, é apagada. Ou por penitências. E nesse caso, o senhor disse, eu gostaria de fazer penitência, é uma coisa extremamente louvável, por esses dois motivos. Primeiro, porque o senhor vai ajudá-lo a expiar a pena temporal, certo? Com a confissão, a pena eterna já foi 100% perdoada. Só que a pena temporal, que não leva para o inferno, mas no purgatório vai ter que expiar, essa pena temporal precisa ser expiada. Para expiar nessa terra, como eu repito, orações, jejum, penitência. E essa penitência, além de expiar a pena temporal, vai lhe ajudar a lavar a psicologia, as tendências, o temperamento, que por causa do pecado de 2 anos, lhe empurram mais facilmente para o pecado do que uma pessoa que não tivesse passado por isso. Então, eu não sei se está clara essa distinção. Agora, isso é muito importante. Eu tenho outra pergunta aqui, da dona Marli Lopes, desculpe. Bom dia. Falando em pecado mortal, quem os confessou volta a participar das graças de Deus? Dona Marli, não só participar das graças de Deus, mas da graça de Deus, ou seja, a participação na própria vida divina. É Deus que está presente em mim, não como Ele está presente em toda parte, simplesmente, mas Ele está presente dentro de mim, toda a Santíssima Trindade, como Pai e como amigo. Deus não está presente como Pai e como amigo nas pessoas que estão em estado de pecado mortal. Ele continua estando presente, continua vendo o interior da alma, continua querendo ajudar. Mas Ele está presente como Pai e amigo somente nas pessoas que estão em estado de graça. Por isso o nome, estado de graça, ou graça santificante. E com a confissão, desde que a confissão tenha sido válida, ou seja, que a pessoa não escondeu nenhum pecado mortal, ela pode ter esquecido, sem culpa, não é? Mas se ela escondeu voluntariamente, a confissão não é válida. Agora, se for uma confissão válida, a pessoa recobra o estado de graça e a Santíssima Trindade que volta a habitar na alma como Pai e como amigo, certo? Agora, alguém vai dizer, mas você está tirando isso da própria cabeça? Não, isso é a pura doutrina católica. Eu até recomendo um livro do teólogo padre Antônio Royo Marim chamado O Grande Desconhecido, um tratado sobre o Espírito Santo que é muito acessível à linguagem dele, apesar de ser muito profunda a teologia, e que ele explica isso. Então, sim, a confissão recobra o estado de graça, certo? Outra pergunta diz assim, quando uma pessoa recebe indulgência plenária por mérito, esta vale até a morte ou no primeiro pecado mortal a pessoa perde a indulgência? Isso quem pergunta é Romano Bernardes. Sim, a pessoa perde a indulgência. Por quê? Como eu expliquei, a indulgência plenária ela paga a pena temporal. Se a pessoa, pelo pecado mortal, recobra a pena eterna devido ao pecado mortal, portanto o inferno, ela pegou uma sentença eterna, portanto a sentença muito menor que a pena temporal, ela não adianta de nada a indulgência plenária, ela perde todas as indulgências que ela recebeu até aquele momento, né? E aí outras pessoas perguntam, mas o mortal, por que chama pecado mortal? Algumas pessoas dizem, por analogia, que é que o pecado mortal ele mata a alma. Isso é um modo de dizer, porque na realidade a alma é imortal, a alma humana é imortal, mesmo no inferno ela é imortal, a alma humana é imortal. Agora,
Portanto, nem o pecado mortal mata a alma propriamente. O que mata? O pecado mortal, ele mata a vida da graça, ou seja, ele corta o vínculo entre Deus e eu. Um vínculo fica rompido. Como a gente pega um abajur, tá tudo ali perfeito. Eu olho, ele tem a lâmpada, tem tudo. Se eu corto o fio ou tiro da eletricidade, ele perde o vínculo com aquilo que lhe dá a vida. No caso, a vida sobrenatural fica cortada pelo pecado mortal. O pecado mortal mata a vida da graça em mim, porque me desvincula da Santíssima Trindade, me desvincula do Divino Espírito Santo. São Tomás de Aquino dá uma outra razão. Ele se chama mortal porque, por justiça, se Deus fosse só justiça e não fosse misericórdia, por pura justiça, a pessoa que comete um pecado mortal, ela fica, diante da justiça, réu de morte. Ou seja, o pecado mortal de tal maneira é uma coisa grave que ele rompe com o bem eterno e com a felicidade eterna. Eu troco a felicidade eterna por causa de um pirulito, por causa de um nada. Então a pessoa, se fosse só pela justiça, ela já seria réu de morte. Por isso que chama pecado mortal. São esses dois sentidos que eu conheço e que eu tenho lido a respeito. Então, sou Ellison, todos aqueles que perguntaram a esse respeito, eu pergunto se essa explicação esclarece um pouco mais. Eu tenho outras perguntas aqui. A dona Andréia diz o seguinte: quando o padre, após a confissão, não diz eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e se diz outras palavras, nós somos absolvidos? Alguns padres estão falando eu perdoo, vai em paz. Isso é válido? Dona Andréia, o sacramento da confissão, como todos os sacramentos, eles precisam de três coisas. Eles precisam do ministro válido, eles precisam da fórmula e da forma. No caso, e da matéria. Desculpe, então, do ministro, a fórmula e a matéria. No caso da confissão, a acusação dos pecados, não é, que a pessoa faz. O ministro, se o ministro é um ministro ordenado, se for um diácono não vale, certo? Se for uma freira não vale, é preciso ser um sacerdote validamente ordenado pela Santa Igreja. E é preciso que ele diga a fórmula, porque na confissão quem perdoa não é o padre. Quem perdoa é nosso Senhor Jesus Cristo, mas através do padre. É o que a doutrina católica chama, o padre age in persona Christi, na pessoa de Cristo. Por isso que, se ele diz Jesus te absolva, não é válido, porque nosso Senhor usando a laringe do sacerdote para ele diretamente, em primeira pessoa, perdoar. Não é em terceira pessoa, Jesus te perdoe. Não, é eu te perdoo. Ou seja, é Jesus Cristo, pela laringe, pela boca do seu ministro, válido, certo? Que ele instituiu, através dos apóstolos, do sacramento da ordem, é nosso Senhor Jesus Cristo que diz em primeira pessoa, eu te absolvo. Eu, Jesus Cristo, te absolvo. Certo? Então, aí a gente vê como essa história de não, todos os caminhos levam a Deus, alguns se sentem bem na Igreja Católica, outros se sentem bem. Não. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus feito homem, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, fundou a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, porque através dos canais criados por ele que a remissão dos pecados acontece. E não porque a pessoa se sentiu bem, ou se confessou para a parede, ou ficou no quarto rezando, Deus me perdoa, não tem nenhum problema. Não. Ele criou os canais necessários por onde a graça passa. E fora desses canais, a graça não passa. Então, por isso que a fórmula tem que ser verdadeira. Não é por uma burocracia, porque no Vaticano decidiram que então, a partir de 13 de outubro do ano 550, o padre vai ter que falar uma fórmula assim e tal. Não, não é isso. É de constituição divina. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que morreu por nós na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele fundou uma igreja, que não é uma instituição que eu posso escolher ou não escolher, mas é o canal da salvação, que ele criou a Santa Igreja, fundou a Santa Igreja para perpetuar os frutos da redenção dele. Portanto, entre o padre e o sangue de Cristo na cruz, não há uma distinção. Não é uma coisa e outra, não.
é o canal por onde o sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, por vontade dele, vai chegar até mim. Por isso que o padre tem que dizer, eu te absolvo. Alguém vai dizer, mas se eu não me lembro o que o padre falou, ou se o padre disse eu não sabia, só fiquei sabendo depois, aí entra uma outra coisa, é que Deus Nosso Senhor, ele não exige de nós, de cada um dos fiéis, que seja um teólogo, que seja um canonista. Então, se eu não me lembro o que o padre disse, ou se eu só fiquei sabendo depois, existe o princípio chamado Ecclesia Supplit, creio que é em latim, a igreja supre. Ou seja, próprio nosso Senhor Jesus Cristo, por sua infinita misericórdia, aquilo que não foi feito de acordo com o que deveria, mas que não entrou má intenção de minha parte, ou mesmo, digamos assim, não entrou uma má intenção no caso do sacerdote, o que é mais difícil porque ele aprendeu 8 anos no seminário, mas se isso acontecer, a igreja supre. Assim como, se eu esqueço um pecado mortal, confesso, vou e comungo, só depois eu me lembro que eu não confessei aquele pecado, nesse caso, eu vou, confesso de novo para confessar aquele pecado, mas eu não cometi um sacrilégio comungando, porque não estava na minha consciência aquilo. Então, Deus Nosso Senhor, ele é Pai e não é um carrasco. Mas ele criou os canais necessários. Então, normalmente falando, são esses canais que devem ser utilizados e é os que têm validade. Senão, o pecado não existe a remissão do pecado. Eu já peguei muitas vezes sacerdotes que dizem, então vai em paz, Jesus te perdoa. Eu digo, padre, o senhor me desculpe, eu tenho uma consciência muito sensível, o senhor pode, por favor, usar a fórmula tradicional? Eu te absolvo? Muitas vezes o padre, meio de má vontade, mas ele acaba fazendo, porque ele sabe o que está por detrás desse pedido, que é a validade do próprio sacramento. E se ele se negar, bom, é um motivo para não ir mais nesse padre e procurar um outro, né? Bom, eu espero que isso esteja claro. Eu tenho outras perguntas a respeito da bebida, até que ponto é pecado venial ou mortal. Isso nós veremos então na segunda-feira, porque o vídeo já está ficando muito longo. Então nós continuaremos essa sessão de perguntas e respostas na segunda-feira. Espero vê-lo lá, se Deus quiser.